Lana, hoje o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento promovido pela ONU, um evento chamado Diálogo de Alto Nível em Energia. Justamente sobre esse assunto, o presidente falou que o Brasil enfrenta a crise hídrica com seriedade e transparência. Brasil que vive hoje a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, segundo o Ministério de Minas e Energia, com sérios problemas aí para todos nós que a gente vem relatando aí nas últimas semanas. Infelizmente, Cris, e apesar de ter começado a chover em Brasília, que já é uma ótima notícia, e em São Jorge, acabei de dar uma olhada aqui na Chapada, ali próximo da capital federal, que também está sofrendo com queimadas nos últimos dias. As chuvas são pontuais e a primavera não vai resolver o problema da nossa crise hídrica, talvez nem o verão vai ter chuva suficiente para resolver o problema da nossa crise hídrica. Vai ficar para o ano que vem essa solução, se depender exclusivamente da senhora Mãe Natureza. Então, o presidente Jair Bolsonaro fala nesse evento da ONU, dizendo que a crise hídrica é um exemplo de desafio climático, como você disse, que o governo lida com transparência e planejamento, né, com relação a esse assunto, e que apesar da situação privilegiada da nossa matriz, disse o presidente, não estamos de braços cruzados. Queremos contribuir para um desafio coletivo desse processo de transição. Essa é a fala do presidente que foi gravada e transmitida durante esse evento, mas o presidente não detalhou, apesar de assumir um compromisso para longo prazo, como fez na Assembleia Geral da ONU, né? Já tinha assumido compromissos de redução de emissões. Ele assume esse compromisso, mas não diz claramente o que está sendo feito pelo governo brasileiro para enfrentar a crise de hoje, não a crise de amanhã. E a crise de hoje promete ser ainda mais complicada do que a gente já está vendo. Crise, infelizmente, a chuva não vai chegar a tempo da solução do nosso problema de hoje. Essa é a constatação dos especialistas. Então, o presidente, na live de ontem, de toda quinta-feira, se dirigiu à população e tem feito apelos pela redução do consumo de energia elétrica. Acho que tudo bem, não tem problema nenhum, mas pedir para as pessoas apagarem a luz, para elas tomarem banho frio e torcer pelas chuvas, parece não ser suficiente para o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Vamos ouvir. Quanto menos mexer com o elevador, mais economia de energia nós temos. Se puder apagar uma luz da tua casa, apague, peço por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Ajude o Brasil. Não acho que tem problema em fazer esse apelo, não vou ironizar. O presidente tem que fazer o esforço que for possível. Mas só isso, Cris, não vai resolver o nosso problema. É uma obviedade, né? É claro que a gente ainda corre o risco, infelizmente, não fizemos o investimento e o planejamento necessário, ok. A crise hídrica é maior do que o esperado, ok. Mas a gente vai continuar convivendo com o risco de um racionamento surpresa, risco de apagão, sem que atitudes mais enfáticas sejam tomadas, decisões agora. Um planejamento, ele fala em transparência, mas qual é o planejamento? Se chover o previsto, plano A, vamos fazer isso. Se não chover o previsto, plano B, vamos fazer aquilo. E o plano C, vamos ter que fazer isso aqui. Não tem. Não está transparente a gestão da crise hídrica, como não foi transparente a gestão da pandemia. Então, é a crítica que eu faço. Acho que o presidente Jair Bolsonaro tem que continuar fazendo um apelo para que empresas e a população economizem, né? Mas uma pesquisa da CNI mostrou que 9 em cada 10 empresários brasileiros têm preocupação com a crise hídrica. Está todo mundo preocupado. A preocupação somente não vai resolver o problema. Pedir para que as pessoas reduzam o consumo pode ter algum impacto, mas ele é mínimo. É mínimo. É mesmo porque o consumo doméstico não é o maior na cadeia toda. Então, esse destaque que eu queria fazer, e também queria comentar que o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista para a revista Veja, rapidamente falou sobre assuntos importantes. A capa da revista fala em golpe, que a chance de um golpe é zero, e a frase que o presidente usa é: de lá para cá, a gente vê que é zero, daqui para lá. De lá para cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade. Quão dúbia pode ser uma declaração, né? Mas, enfim, o presidente fala sobre inflação, fala que reconhece que a alta dos preços afeta todo mundo, inclusive o preço da energia elétrica, a crise hídrica tem impacto em toda a cadeia, né? Pressiona a inflação, aumenta o preço da energia elétrica, tudo tem a ver com a produção, né? Obviamente, né? Então, a crise hídrica tem um impacto muito grande também na inflação. Fala de reeleição, cita alguns nomes de partidos, aquela história de que está namorando, sabe? PP, PL, republicanos, e cita PTB também.
E sobre o voto impresso, que eu acho que é um ponto importante da gente passar aqui, quando fala do presidente Jair Bolsonaro, ele deu um passo atrás disso, que vai ter eleição, não vou melar, fique tranquilo, são as palavras do presidente. E aí fala de uma portaria do Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, que agora as Forças Armadas estariam participando do processo. As Forças Armadas sempre participaram do processo eleitoral, né? Mas tudo bem, acho que ele se refere àquela comissão de transparência e que agora as Forças Armadas estão fazendo parte do processo e com as Forças Armadas se empenhando, né? Não tem por que duvidar do voto eletrônico. Ufa, finalmente, alguma notícia boa, né? Que dá um pouquinho de alento, parece que vai ser página virada, tomara que o presidente não volte a criar confusão sobre esse assunto e foque na solução do problema de hoje, neste caso, a crise hídrica, Cris. Exatamente.